dá para você pegar uma evidência e adaptar essa evidência, né? Você tem que ir no detalhe, você tem que fazer o que manda o figurino, né? Você acha que é por aí, talvez, que a gente tem falhado, né? A gente aplica o que a gente sabe, mas talvez a gente dá uma adaptada, assim, uma licença poética em política pública que tem, vamos dizer assim, sido prejudicial para a própria política pública? Essa é uma reflexão extremamente interessante, Cláudio. Eu comungo dessa impressão. Voltando um pouquinho ao que nós vimos conversando, então, por exemplo, oferta de leitos, né? Existe na literatura médica, psiquiátrica, internacional, inclusive nacional, há trabalhos realizados aqui no Brasil também mostrando que redução de leitos psiquiátricos, por exemplo, tem um impacto direto no aumento das taxas de suicídio. Isso daí tem vários artigos científicos mostrando que redução de leitos psiquiátricos tem um reflexo importante no aumento da população carcerária de pessoas com transtornos mentais e dependência química. Inclusive, tem até um nome esse fenômeno que chama curva de Penrose. Penrose foi um pesquisador britânico que fez seus primeiros estudos nos Estados Unidos e que demonstrou isso. E essa é uma realidade que tem sido identificada em várias situações. Redução de leitos psiquiátricos com aumento do encarceramento de pessoas com transtornos mentais e dependência química. E é interessante porque, em que pese isso, ou seja, essa é uma evidência clara, infelizmente nós temos ainda muitos grupos, e muitos grupos não são só grupos da sociedade civil, não, são grupos que estão no poder público e que ainda advogam, por exemplo, pelo fechamento de leitos psiquiátricos. Então, tudo isso para dizer que essas pessoas não se valem da ciência, de indicadores para tomar decisões. E é interessante porque é uma questão que vale a pena a gente também se debruçar sobre ela. Cláudio, eu tive uma experiência, como já comentamos aqui, de ficar 6 anos em Brasília, 2 anos no Ministério da Saúde, 4 anos no Ministério da Cidadania. E quando nós vamos implementar ações na área de políticas públicas, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem para o debate, para o enfrentamento. E muitas vezes isso acaba sendo um problema, porque para você implementar políticas públicas, muitas vezes você precisa de decisões políticas, e muitos políticos às vezes não querem pagar o preço do enfrentamento. Então, às vezes, acabam tentando acomodar algumas situações, né, em que pesem eles têm a clareza de que, olha, precisava avançar em determinada direção, mas por questões de pressão política, por questões de não terem uma intenção muito clara de fazer certos enfrentamentos, de bancar certos debates sociais, as pessoas às vezes acabam fazendo pela metade. Adaptações, exatamente. Né? Acabam acomodando, acabam adaptando algumas coisas, e as coisas acabam não saindo do jeito que efetivamente deveriam sair. Então, eu não tenho dúvida de que isso que você está trazendo é uma questão central também na execução de políticas públicas, que implementar as coisas do jeito que efetivamente elas têm que acontecer. Muitas vezes o remédio para os problemas dessa magnitude que nós temos, por exemplo, como cenas abertas, uso de drogas, às vezes o remédio é amargo, mas ele tem que ser ministrado. Caso contrário, a gente não vai conseguir vencer o problema, a gente não vai conseguir ajudar na cura do problema.